Vamos dar início aqui à aula que fui convidada pela PUC, dentro do curso Transtornos Alimentares, curso coordenado pela professora Dirce de Sá Freire, minha colega, e muito grata pelo convite. Vou até explicar logo de início como vai funcionar. Eu vou gravar 2 vídeos de cerca de meia hora cada um, sobre o assunto que eu fui convidada, que tem o título Compulsão pelo olhar da psicanálise do sensível. E depois desses 2 vídeos que vocês assistirão em aula, a Dirce vai então abrir para comentários com vocês. Eu não vou estar presente, mas eu combinei com ela que eu deixaria então esses 2 vídeos para que ela pudesse acessar pelo YouTube, para que vocês pudessem assistir. Então, uma breve apresentação, ela já deve ter falado, né, do meu nome, Ivanise Fontes. Eu venho trabalhando já há algumas décadas, né, dentro da psicanálise, com esse título, que foi uma denominação que eu dei, que é psicanálise do sensível, e vocês vão entender por quê. Mas eu venho, desde muitos anos, né, trabalhando numa perspectiva de fazer uma relação entre a psicanálise e o corpo. Isso foi importante porque Freud privilegiava isso desde o início, né, da sua obra, tanto com as neuroses, com a histeria. Ele dizia, né, que o corpo tinha ali a sua importância, mas isso depois foi um pouco deixado de lado, foi um pouco esquecido, e depois retomamos com alguns autores contemporâneos, que alguns deles eu vou citar aqui durante a exposição. Mas o interessante é que isso ficou para mim muito evidente também, agora só falando dos meus créditos, né, quando eu fui fazer a minha tese de mestrado e de doutorado na Universidade de Paris 7, na época com o orientador que foi o psicanalista francês Pierre Fédidat, que justamente foi um especialista nessa temática do corpo com a psicanálise, e eu fiz então uma dissertação, defendi uma tese com o título Memória Corporal e Transferência. Depois, se vocês quiserem, vai a bibliografia. Esse livro, quer dizer, essa tese que foi publicada em livro, está esgotado, mas vai ser lançado brevemente uma reedição. Tem outros livros também, mas eu estou dando ênfase aqui a essa temática porque vai ser por aí que nós vamos nos orientar sobre a questão da compulsão, pelo menos desse ponto de vista, não é? Eu diria sob a visão, numa visão da psicanálise do sensível. Vejam, nessa época, Pierre Fédidat, que foi um seguidor muito fervoroso do pensamento do Sándor Ferenczi, aquele discípulo do Freud, né, que também enfatizava essa questão corporal, o Pierre Fédidat foi um dos que mais descreveu toda a questão da transferência e da transferência nesse movimento corporal. Mas não é a temática da nossa aula. Bom, terminando os créditos, eu acabei fazendo pós-doutorado também na PUC de São Paulo, também sobre a questão dos registros sensoriais precoces, e tenho alguns livros publicados e alguns vídeos também, curta-metragem. O principal curta-metragem que aqui vai nos interessar é o Virando Gente, a história do nascimento psíquico, que provavelmente esse curta-metragem muitos de vocês, alunos da PUC, devem conhecer, porque é um vídeo que já está, desde 2014, ele está aí muito difundido. Bom, dentro desse aspecto, do que eu me apresentei aqui brevemente, nós vamos começar, e eu convidaria vocês a pensar, eu vou instalar aqui, ao invés de compulsão, eu vou instalar aqui mais a adição. Nós vamos trabalhar com essa questão da adição, porque eu acho que é interessante até a nomenclatura mesmo. Vejam, então vou dar a partida. Olha, perguntas e comentários, depois com a Dirce vocês vão estar plenamente, satisfeitos, porque ela também participou de cursos comigo durante muito tempo. Eu tenho justamente um espaço, eu não falei do espaço dos meus créditos. Eu tenho um espaço que chama Espaço Psicanálise do Sensível, com os cursos, que até ano passado eram cursos, claro, né, presenciais, com 3 turmas, 3 cursos. Desde 2020 é que as aulas estão sendo todas online, isso não tem dúvida, né? Até que tudo isso, toda essa pandemia termine.
Então, esse espaço psicanálise sensível foi aí nele que eu venho desenvolvendo essas ideias. Claro que recebo convites como esse aqui, em algumas instituições, Círculo Psicanalítico, Instituto Cultural Freud, a própria Casa do Saber também já dei aula, e me satisfaz muito esse lugar também, além de psicanalista, de professora. Bom, uma observação, eu também fui da Secretaria de Educação, mas isso aqui tem muitos e muitos anos, como psicóloga escolar. Então, a minha trajetória vem da educação. Então, vamos para a adição. Vou convidar vocês a pensar já de início essa nomenclatura. Os adictos, que a gente bota um C aí, né? E a adicção. Vejam que interessante. Na verdade, isso foi até me informado pela psicanalista Júlia Kristeva, que também foi importante na minha trajetória. Júlia Kristeva, psicanalista francesa, felizmente viva, Fedidá já faleceu, né? Em 2002. Mas a Júlia Kristeva, que foi presidente da minha banca, inclusive da tese, ela dizia que era importante a etimologia da palavra adição. E qual é a etimologia grega? Os adictos, vejam que interessante, os adictos eram, na Grécia Antiga, aqueles que ficavam em dívida com algum credor. Eles passavam a ser devedores, porque eles tinham contraído uma dívida com algum credor. Como eles não tinham como pagar, como eles não conseguiam se livrar daquela dívida, eles passavam a ser escravos daquele credor. Olha que interessante. E eles eram chamados justamente de adictos. Então, os adictos, na etimologia grega, eram aqueles escravos que tinham se tornado escravos por dívida não paga a algum credor. Estou repetindo, mas quando eu tive essa informação, eu achei muito interessante porque está falando de escravidão. Vejam, não aquela escravidão que nós aqui, né, tanto sabemos dos nossos negros e tudo, mas, na verdade, essa escravidão de alguma coisa que você fica vinculado sem conseguir se libertar. Então, não é à toa que os adictos ou adição falam muito bem disso, que é o vício, não é? Que seria também justamente a compulsão. Mas eu vou chamar vocês mais para essa nomenclatura porque me ajudou muito a pensar que o vício ele acaba sendo uma escravidão, não resta dúvida. Então, caminhando um pouco mais, além da etimologia da palavra, nós vamos entender que esses pacientes, e os pacientes que nós chamamos pacientes modernos entre aspas, não é? Porque já também não são tão modernos assim. Mas nós temos essa nomenclatura, psicopatologias contemporâneas, onde os adictos estão incluídos. Eu vou só enumerar para vocês o que nós consideramos, são 4 patologias que nós consideramos, psicopatologias contemporâneas. Nós temos justamente os adictos, que aí incluem as toxicomanias, né? Obesidade, alcoolismo, objeto amoroso, tudo isso que nós vamos falar um pouco. Mas nós temos também os borderline, que são também considerados psicopatologias contemporâneas. Nós temos alguns casos de depressão, não todos, certos casos de depressão. E nós temos essa psicossomática, ou psicossomatizantes, os somatizantes, que estão incluídos nesse quarteto aí que eu estou enumerando. Essas patologias, né, também chamada, eu estou citando aqui a Júlia Kristeva novamente, essa bibliografia pode ir depois para vocês sem problema. Júlia Kristeva vai chamar de Novas Doenças da Alma, que é um título de um dos livros dela. Novas Doenças da Alma, os livros da Júlia Kristeva estão todos publicados pela editora Rocco, aqui, né, no Brasil. Então, Novas Doenças da Alma é o título que ela deu para essas 4 psicopatologias que ela diz que são muito evidentes no nosso mundo contemporâneo e que justamente os adictos estão incluídos. Eu estou fazendo esse percurso porque eu acho que vai ser importante que vocês entendam como é que a psicanálise do sensível, como é que ela vai entender o que se passa numa adição. Então, dentro dessas 4 patologias, e é importante, também elas são chamadas também organizações narcísicas. Vocês já devem ter escutado, né? Muitos dos autores se referem às organizações narcísicas.
E agora um comentário pausado, que eu acho que é importante. Vou abrir aqui um parêntese sobre essa questão do narcísico, porque muitas vezes isso traz confusão. Vejam, quando nós falamos organizações narcísicas para essas patologias que eu citava, não é porque estão com muito narcisismo, não está sobrando narcisismo, ao contrário. Isso eu já tenho falado em algumas palestras. Ao contrário, é porque o tal do narcisismo, que a gente chama narcisismo positivo, né? Que poderíamos chamar inclusive de narcisismo secundário, nessa sequência que a psicanálise criou, mas o que importa é que faltou ainda construir esse narcisismo. Olhem que interessante. Isso chama atenção porque são patologias, organizações narcísicas, mas por falta de narcisismo, ou melhor, por narcisismo ainda não construído. E vocês vão entender por quê. Tudo isso trouxe, todas esse pensamento, essa avaliação, né, das patologias, trouxe um certo impasse para a psicanálise. Vejam, a psicanálise trabalhava desde o seu criador, né, desde Freud, com as neuroses, principalmente as neuroses. Histeria, neurose obsessiva, neurose fóbica, neurose de angústia. Essa foi, claro, né, a temática toda freudiana. Mas esses casos que nós estamos falando agora, onde os adictos estão incluídos, ao contrário, não se trata de neuroses. Então a psicanálise começou a enfrentar um impasse. Como tratar e como poder entender o que se passa quando eu não estou falando, por exemplo, de recalcamento, nem de alguma coisa que seria, né, uma ideia que estaria dissociada do afeto e que a ideia vai ser recalcada. Isso é na neurose, como nós sabemos. Nesses casos, e é por isso que é interessante, a construção ainda está sendo necessária para chegar a uma possível até neurose. E o que eu quero dizer? Com calma. Nós vamos ter que entender que existe uma construção a ser feita do ego. Aí sim, nós temos já aqui o primeiro tema aqui para ser desenvolvido a respeito das adições. Vejam, mas o Freud ele já tinha deixado esse alerta, e isso também eu quero mencionar, 1917, vejam, na Introdução ao Narcisismo, o Freud já tinha deixado, e também numa conferência, ele já tinha deixado um certo alerta, quando ele disse, olha, o futuro, né, no sentido do futuro, a psicanálise, o futuro da psicanálise vai ser o estudo do ego. Vejam só, como é que ele tinha essa visão, né, quase que premonitória. Por quê? Porque ele vai dizer justamente, no futuro, provavelmente, não serão só as neuroses que estarão em jogo. E ele diz mesmo, muito provavelmente, nós vamos ter, ele chama naquele momento, ele chama de neuroses narcísicas. Ele ainda dá o nome de neurose, porque era onde onde ele circulava, na neurose. Mas ele está afirmando, isso também é uma passagem importante, ele está afirmando que, no futuro, a psicanálise ia ter que se debruçar no estudo do ego. E o estudo do ego é justamente o que ele está dizendo, esses pacientes não chegaram ainda a uma consolidação do ego. Esses pacientes não construíram ainda justamente o que seria o narcisismo positivo. Bom, vou fazer aqui só uma pequeníssima pausa para respirar, porque vocês sabem, e eu acho que é muito importante, que a gente possa entender que o estudo do ego, ele foi anunciado, mas o Freud não se debruçou sobre isso. Ele não aprofundou. Então, ainda bem, nós temos, claro, 1923, o ego e o id, que tem umas passagens bem importantes. Mas o estudo mesmo do ego, como o ego se constrói, a coisa importante é claro que ele teria dito que nós não nascemos com o ego construído. O ego é uma aquisição. Ele vai dizer já naquela época, olha, o inconsciente, ele é dado, o id, ele já vem, né? É a pulsão. Mas o tal do ego, ele vai dizer, no ego e no id, é uma aquisição, vai ter que ser construído. Vejam bem como tudo isso vai fazer sentido agora com esses autores contemporâneos, ainda bem, nós temos autores contemporâneos que então nos brindaram com um conhecimento de como é que se forma esse ego. Como é que se constrói esse ego e como se consegue ter um ego consolidado?
Talvez eu esteja correndo, mas eu vou diminuir a marcha. Bom, vou citar aqui o nome de alguns autores, só para já ficar um pouco claro, porque nós temos, evidente, né, que nós temos justamente aquelas autoras que trabalharam com a questão mais do autismo, nós vamos ver por quê. Frances Tush, inglesa, antiga, mais antiga, eu estou falando contemporânea, que são das últimas décadas. Frances Tush, anos 70, temos a Geneviève Agui, essa francesa que está lá ainda, né, defendendo todo um atendimento do autismo pela psicanálise. Temos também, dentro de uma certa temática aí, muito próxima, Pontalis, Jean-Bertrand Pontalis, trabalhou sobre isso. Pierre Fédidat, claro, como eu citei aqui para vocês logo no início. Temos Júlia Kristeva também, boa defensora de toda a questão do corpo e do sensível, porque ela fala do sensível na psicanálise. Temos também o que vai aparecer com mais frequência aqui na minha, provavelmente na segunda parte da aula, Didier Anzier. Didier Anzier, esse psicanalista francês, que também nos brindou com um trabalho sobre, principalmente, o eu-pele, né? Um dos títulos dos livros dele, o eu-pele, esse livro ficou famoso, é uma pena que está esgotado, mas muito importante. O Didier Anzier foi dos que mais trabalhou sobre essa ideia da pele psíquica, que nós vamos ver. E temos o Winnicott, evidente. Eu não vou me debruçar muito sobre o trabalho do Winnicott, mas, por exemplo, o Winnicott já é um dos autores que chama de ego consolidado. É ele que dá esse adjetivo quando o ego está construído. Ele fala, olha, muitas vezes o ego ainda não está intacto. Ele usa essa palavra também. Então, ele diz, o ego ele vai poder ser consolidado, mas isso leva um trabalho. E nós temos, deixa eu ver se eu esqueci alguém, temos também, na verdade, posso ter esquecido alguém, depois eu lembro. Mas o Anzier é o que nós vamos aqui muito reconhecer, né, com essa contribuição. E esses autores são esses autores que eu coloco como fundamental, né, ou pelo menos como fundamento da psicanálise do sensível. Então, não é um, nem dois, nem três, são esses autores que eu considero a base, o fundamento da psicanálise do sensível. Então, voltando aqui à questão do ego, eu vou dar início, vou anunciar para vocês qual vai ser o nosso percurso aqui. Começamos pela definição, ou pelo menos pela nomenclatura do adicto, a etimologia da palavra, e eu vou dizer a vocês, nós vamos precisar entender como é a construção desse ego, como se dá a construção para chegar a um ego consolidado, como diria o Winnicott, e depois nós vamos ver justamente quando isso falha, quando isso não acontece, por que as adições são uma estratégia, e é uma estratégia de sobrevivência, né, psíquica, que vai dar ao sujeito uma sensação, mas sensação artificial, que é o que nós vamos ver, de completude. Né? Como se houvesse uma possibilidade de fazer esse ego, mas é um ego ainda artificial, porque ele está só baseado nas adições, ou melhor, justamente naquilo que seria o que nós vamos chamar já de próteses psíquicas. Estamos já aqui quase nos nossos 20 minutos, mas eu ainda vou aqui adiantar um pouco essa questão da construção do ego. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações, que eu tenho aqui o meu esboço. Isso, é isso mesmo. Olha, para iniciar esse convite a vocês, eu espero que fique claro, nós precisamos reconhecer que um ego, como disse Freud lá naquela, né, premonição dele, premonição entre aspas, né? Mas ele vai dizer, olha, o estudo do ego. Então, nós vamos aqui precisar desse estudo do ego, claro que é uma síntese, e eu diria que o Virando Gente, que foi esse livrinho que foi publicado em coautoria, não é só meu, em coautoria, o Virando Gente tem um DVD. Esse DVD são 10 minutos, é um curta-metragem. Ele já está até no YouTube. Esse DVD mostra um personagem chamado Bruno, é um bebê chamado Bruno,
que justamente ele começa, muitos de vocês já podem ter assistido, o Bruno, ele começa dizendo, olha, eu vou aqui comemorar aqui o meu aniversário. A primeira cena é ele cantando parabéns com uma velhinha de bolo de 1 ano. Aí ele diz, olha, eu vou aqui comemorar meu aniversário, mas esse é o dia que eu nasci para eles. Eles é o público, né, a família que está ali no aniversário. Mas aí ele diz, mas olha, eu tenho um outro dia que eu nasci para mim. E aí foi assim que foi dado o início do filme, porque ele vai dizer, eu vou contar para vocês como é que foi. E aí inicia todo o percurso do Bruno, como feto, desde o útero. Eu não vou precisar contar aqui, que eu acho melhor até que vocês assistam, quem não assistiu. Ele está no útero se desenvolvendo e muitas das coisas que vão acontecer vão ser as etapas para justamente a construção do ego. Então o Bruno nos ajuda a entender. É interessante porque esse curta-metragem, uma observação, ele foi feito muito para orientar as cuidadoras de creche, né? As mães grávidas, né? Claro, as gestantes. Mas, olha, depois nós ficamos surpresos, porque quem gostou mesmo foram as crianças. Crianças pequenas assistem o curta-metragem e querem, inclusive, que exista o Virando Gente 2, mas ainda não. Só o Virando Gente é esse mesmo, o 1. Então, digo a vocês, vejam, o que é importante, que eu ainda não mencionei, é que de início é o ego corporal. Isso é importante. No início, é preciso construir primeiro o ego corporal para chegar no ego psíquico. Reparem, a psicanálise muitas vezes, durante muito tempo, não falou mais desse ego corporal. Inclusive, havia até uma divergência de que só se podia falar em ego psíquico. Mas não é verdade. Freud, agora eu vou voltar a ele, no texto que eu citei, 1923, O Ego e o Id, é muito bonito que o Freud já diz, lá naquela época, ele diz, olha, o ego é, antes de tudo, um ego corporal. Vejam, essa é a frase do Freud. Muitos de vocês vão escutar, né, essa frase, porque, para quem acredita nessa questão do corpo na psicanálise, é uma frase clássica do Freud, o ego é, antes de tudo, um ego corporal. E ele ainda acrescenta, para quem quiser checar, investigar, ele ainda acrescenta numa nota de pé de página, que foi acrescida tempos depois, uns anos depois, ele coloca uma observação nessa nota de pé de página, ele diz, olha, e justamente é na pele, é na superfície, ele diz, é nessa membrana, que é a nossa superfície do corpo, que o sujeito, o indivíduo, vai ter a primeira sensação do fora e do dentro. Olhem que interessante, eu vou dar até um exemplo aqui, vou ver se eu consigo pegar aqui alguma coisa. Vai me servir aqui o adoçante. É qualquer coisa. O Freud vai dizer, se nós temos um objeto e um objeto toca na nossa pele, nesse momento nós temos a sensação do que é fora e do que é dentro. Ele vai dizer, nada melhor do que essa membrana, a superfície do nosso corpo, que é justamente a pele, para nos indicar, né, e para fazer com que a criança sinta que ela existe dentro e existe o externo, que nós diríamos em psicanálise que seria o eu e o não eu, mas tudo isso vai ser ainda construído. Então, Freud deixou essa pista do ego corporal, e foi assim que ele denominou. Então, nós vamos aqui entender que para chegar, né, justamente ao ego psíquico, nesse filme, o Bruno, o personagem, ele explica que são 3 angústias, fazendo uma síntese. São 3 angústias que são as angústias da natureza humana, que, na verdade, posso enumerar assim, são 3, liquefação, derramamento ou dissolução, o nome que a gente quiser dar nesse sentido, a explosão e a queda sem fim. São 3 angústias que o Bruno, lá, o personagem, começa a mostrar como é que isso é tão, né? É uma sensação tão vivida que nem tem nome ainda, porque não estamos falando. Tudo isso, reparem, tudo isso é anterior à linguagem. Nós estamos falando de uma época, e fica claro que é tudo o que se passa no corpo do bebê, do feto e do bebê, antes da aquisição da linguagem. Então, reparem, vai ser importante para que nós cheguemos. Nós vamos chegar lá na adição, e justamente nos transtornos alimentares, porque nós vamos ter que entender que essas angústias, olha as angústias naturais naquela época, né?
em que, vou repetir, que seria o derramamento, que seria justamente a sensação de que eu vou me desfazer em líquidos, eu não tenho a certeza ainda que a minha pele justamente me contorna e me contém. Eu tenho a outra angústia que é de explosão, essa geralmente é sentida pelos gases intestinais, que o bebê sofre, né? Muitos com os gases intestinais, como se ele fosse explodir. E a outra, a terceira angústia, é a queda sem fim. A queda sem fim foi uma angústia que o próprio Winnicott, voltando a ele, enunciou. Ele dizia, ele chamou assim, queda sem fim, que seria justamente quando, por exemplo, um bebê vai passar de um colo para outro, quem garante que ele não cai no abismo, não é? Ou a sensação de precipício. Então, repare, essas três angústias, tem um mosquitinho aqui que eu vou ter que espantar. Essas três angústias corporais, elas são muito iniciais, podemos chamar até de sensações muito arcaicas, nesse sentido. Chamamos também de tenra infância, e elas vão precisar o quê? Uma palavra que é uma palavra-chave. Elas vão precisar continência. O bebê, esse bebê, vai precisar sentir, que é o que eu quero desenvolver com vocês na parte 2, ele vai precisar sentir que existe continência, para que ele não dilua, ele não se derrame, para que ele não exploda e para que ele não caia numa queda sem fim. Repare, é bem interessante isso. Eu fui dar uma palestra sobre isso numa creche ali na favela, em cima do Cantagalo, ali em cima, e foi interessante que teve uma cuidadora que ela me disse, olha, tinha uma menina que ela não conseguia, ela não tomava banho, ela tinha uns 2 aninhos, nós não conseguíamos dar banho nela, era muito difícil, achavam que ela era meio sujinha ou que ela era preguiçosa. E aí foi interessante, estou lembrando para vocês, que depois da palestra sobre essas angústias, ela me mandou uma mensagem, essa cuidadora muito, muito gentil, me mandou uma mensagem, Vanise, olha só que interessante. Você sabe que depois que você falou, eu disse para ela, menina, você acha que o chuveiro vai desfazer você? Você acha que essa água, quando você entrar no chuveiro, vai te desfazer? E ela disse que só de falar isso, parecia mágica, né? Mas não é mágica. Só dela nomear para a criança essa angústia, disse que a menina entrou no banho e passou a tomar banho normalmente. Não pensem que é mágica, não, é psicanálise. Olha, estão se esgotando aqui quase meus 30 minutos iniciais. Eu vou passar a segunda parte, nós vamos entender melhor toda essa questão da continência e a importância disso para justamente a construção do ego corporal, porque o ego corporal ainda é o primeiro passo para chegar no ego psíquico, tá bem? Então, olhem, eu vou aqui me despedir só dessa parte para começar então a segunda parte, dentro dos mesmos autores, são esses mesmos autores que estão, como eu disse para vocês, no fundamento da psicanálise do sensível. Eu trouxe aqui o quadro do Largo do Boticário, muitos também devem conhecer, é porque o meu consultório é aqui no Beco do Boticário, e esse é um lugar também histórico, né? Bom, turístico também, do Rio de Janeiro. Obrigada, até já.